Olá, boa tarde, vamos chegando. Nossa sexta live. Muito grata com os comentários, com a participação. Lembrando a vocês que na quarta-feira a gente tem uma live super especial com a Paula Prete do Conexão Materna, né? Às 9 horas da manhã, em que a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a maternidade, sobre os desafios, sobre as perguntas que surgem, as nossas incertezas. É uma live de lançamento, do e-book gratuito, e aí vocês vão estar sendo convidados aí a entrarem nessa rede aí de descobertas e de reflexões com a gente. Bom, o tema da live de hoje é um tema que eu adoro falar, que é o brincar. O brincar nas diferentes etapas do desenvolvimento infantil, né? Eu, tô inspirada para falar sobre essas etapas em alguns livros, né? Vou mostrar para vocês. O Brincar, a Vida dos Bebês, da TT Brandão. Os 3 primeiros anos da criança, de Carl Koenig. Vínculo, Movimento e Autonomia, da Suzana Soares. E As Origens do Brincar Livre, da Eva Caló, que também são estudiosas aí que conviveram com a Amy Pickler, que tem sido aí a inspiração dos meus estudos sobre a educação dos bebês. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do brincar, que está muito relacionado também ao que a gente já vem conversando dos estímulos, para que a gente possa olhar para cada etapa do desenvolvimento infantil sem pressa, para que a gente possa oferecer os melhores recursos, os melhores espaços para que as crianças possam realmente se aprofundar nesse processo de investigação, de pesquisa que é o brincar. Na verdade, nós somos seres de relação e a grande motivação da criança para cada uma das descobertas é se relacionar. Então ela vai se relacionar primeiro com o próprio corpo, depois ela vai se relacionar com o ambiente externo, com os objetos, para depois estabelecer a relação com as pessoas. Então, às vezes a gente fica querendo forçar a criança a que ela precisa aprender a brincar, socializar com os amiguinhos, mas isso vai acontecer mais à frente quando ela já se sente segura naquele espaço, uma coisa de cada vez. E esse desejo que a gente tem, então, de se apropriar das coisas, de se comunicar, é o que vai levando o bebê a complexificar as suas ações, Então, assim, é muito legal porque o Koenig, ele fala assim, que no primeiro ano, a principal preocupação da criança, o grande anseio dela, é ficar de pé. Então, ela vai passar um ano trabalhando, nesse movimento, nesse corpo, que é o principal instrumento, o principal brinquedo dessa criança. No segundo ano de vida, o grande trabalho, a complexificação da criança, quando ela já está satisfeita de ter conseguido andar, vai ser o falar. É se comunicar, então, com as pessoas que estão à sua volta, para no terceiro ano de vida ela começar a elaborar o pensamento, que é mais ou menos quando ela vai se dar conta, que ela é um eu. Ela vai começar a demonstrar essa personalidade mais difícil, ela já vai se nomear como eu, e não vai falar o neném ou o nome dela, ela já começa a dizer, quando ela começa também no desenho a fazer os círculos, porque o círculo significa uma representação de que ela está integrando, que ela é uma pessoa, então ela começa a desenhar a sua bolinha. E então, quando é que o bebê começa realmente a brincar, a estabelecer as relações com o mundo? É muito cedo. Ele começa, na verdade, com seus olhinhos, mexendo os olhinhos de um lado para o outro, percebendo a luz do ambiente, percebendo a cortina, que horas tem sol, horas a nuvem entra na frente do sol e a claridade muda. Então,
essa pupila dilata de forma diferente, começa a perceber, né, a pessoa com quem ele se relaciona, que ele vai estabelecendo vínculo. E esse brincar dos olhos é o primeiro convite a se relacionar com algo que esteja fora dele, né? Mas a gente considera, dentro até dos estudos da abordagem, o primeiro brinquedo do bebê a mão. Por quê? Porque ainda com os olhinhos, ele ainda não consegue ter uma intencionalidade, né, de pegar algo, de dominar algo. Então, depois que ele começa a mexer os seus olhinhos, ele vai começar a lateralizar a cabeça, né? Aos pouquinhos ele vai começar a dar impulso para poder virar o seu corpo, e aí ele começa a perceber os seus membros superiores e os seus membros inferiores. Como a criança pequena, ela, né, é muito oral, vai levar tudo à boca, o primeiro objeto que ela vai levar até a boca, né, é a mãozinha. É esse primeiro brinquedo que ela se relaciona, e nesse período, né, primeiros meses de vida que ela tá brincando com essa sua mãozinha, é muito importante que a gente não fique oferecendo outras coisas, que a gente deixe essa criança explorar realmente essa mão assim profundamente, né, que ela comece a poder chupar, experimentar que ela abre, que ela fecha, que se ele tiver uma intenção, ele estica, ele pega, ela vai, né, por um movimento involuntário, às vezes se enganchar no lençol, na fronha, no protetor do berço, em alguma coisinha, e ele vai ver, vai sentir aquela sensação daquele objeto. Então a gente não precisa nesse momento encher de penduricalhos nesses primeiros meses, deixa a criança sentir o próprio corpo. Uma coisa muito importante é que nesses primeiros meses que a criança está conhecendo o corpo dela, né, a ação da gravidade sobre o corpo dela, que ela seja colocada de barriga para cima, para que ela possa ter os bracinhos e as pernas livres para poder conhecê-los, né? Porque quando a criança fica de barriguinha para baixo, ela não tem essa liberdade dos membros superiores e inferiores, eles ficam travados no movimento, e ela precisa se esforçar muito para sustentar a cabeça, né? Porque essa cabecinha pesa demais, então ela fica toda hora caindo, então ela cria só um corpo tensionado e deixa de brincar. Então é muito importante que ela fique numa superfície plana, né, sem muitas almofadas, sem ficar torta, que a gente deixe ela sentir essa ação da gravidade sobre o corpo dela, porque aí, estando numa superfície lisa, ela vai conseguir perceber que se o corpinho dela faz força, se o pezinho impulsiona, ela consegue rolar, e ela vai experimentando todas essas potencialidades do próprio corpo. Então a gente pode ver que a gente é chamado muitas vezes para comprar um excesso de coisas para esses bebês que são desnecessários, porque nesse começo o que ele precisa é chão e o que ele precisa é o corpo dele, a mão e as perninhas para brincar, né? A gente vai pensar em entrar objetos nesse cotidiano do bebê quando a gente perceber que esse bebê já está fazendo um movimento de preensão, né? Então, ele tá ali olhando para você, ele está aprendendo com o mundo à sua volta. No começo, ele está aprendendo com a textura da sua roupa, né? Que tecido que você está usando, ele está sentindo quando ele está mamando, né? Com, né, os cabelos que às vezes caem no rosto da criança, ele passa a mão. Tudo isso já é um aprendizado para a criança. Lembrando que ela tem que ser inserida nesse mundinho devagar. Então, a gente não precisa agora ir colocando os objetos. Então, mais ou menos lá pelos 3 meses, aí a criança começa sim a fazer esse movimento de preensão, e aí ela já experimentou os tecidos que estão à volta dela, então é interessante que sejam oferecidos outros recursos. O que é importante a gente lembrar? De não ser em excessos, né? De sempre ir trazendo coisas devagar para essa criança. E o primeiro brinquedo sugerido externo dentro da abordagem Pickler é que seja um tecido de cores contrastantes, né? Por quê? Porque as cores contrastantes vão auxiliar no processo de visão do bebê. O tecido é algo leve
então que, né, não vai ter perigo de machucar. Então ela sugere um tecido de algodão para não causar alergia, com cores contrastantes. O símbolo da abordagem é um tecido vermelho com bolinhas brancas, porque ela era médica e avaliou o contraste dessas cores como algo interessante para os bebês, né? Mas pode ser qualquer tecido com cores contrastantes, listras, estampas, o que a gente tiver ao alcance, e num tamanho que não vá sufocar a criança, mas que já permite que ela possa pegar, que ela possa levar à boca, que aos pouquinhos ela experimente trocar esse pequeno paninho de mão, né? Então, outra coisa muito importante é não colocar objetos que ela não vai dar conta sozinho. Então, objetos que vão, por exemplo, rolar, né? Porque ela não vai conseguir ir lá buscar ainda, ela não se desloca. A gente está falando, né, do 3º mês de vida, mais ou menos. Então, objetos que vão ficar parados para que ela possa pegar e soltar no momento em que ela quiser. Ela está experimentando já esse poder de decisão, essa autonomia sobre as coisas. Outras coisas que são possíveis são argolas, por exemplo, as argolas de cortina, né, de madeira, que o bebê tem a mãozinha pequenininha, então ele vai conseguir segurar de forma firme, né, bolinhas que a gente vê nesses pet que são furadinhas, então que ele consegue encaixar os dedinhos, né, para segurar essa bolinha que não vai escapar. A gente tomar bastante cuidado. As forminhas de silicone, por exemplo, né, dessas de cupcake, que são leves, que tem uma textura diferente, que ele pode levar à boca. Então, a gente introduzindo devagar. Até os 6 meses, né, é indicado que realmente seja oferecido 3, 4 brinquedinhos para a criança, não mais que isso, tá? Porque a gente precisa o quê? Que eles explorem as coisas com intensidade. É a gente que se cansa, na verdade, de repetição e de rotina. Para eles, a gente tem que lembrar que está sendo contato inicial com o mundo. Então, aquilo que ele está brincando, ele está investigando o peso daquilo, como é que é a textura, né, o som que ele causa quando ele cai. A gente não precisa interromper esse processo de pesquisa do bebê. À medida em que ele vai começando, então, a rolar, você já vê que ele, por exemplo, bate o objetinho que ele tem na mão já no chão, então ele já está querendo outras coisas. Então, vamos pensar, ele está explorando os sons, então posso introduzir, de repente, agora, uma forminha de empada de metal, porque ela vai ter um som diferente. Posso introduzir alguma coisinha feita com madeira, que seja leve, que não tenha pontas e que não vai caber na boca do bebê? A gente tem que pensar em tudo isso, né? Aí a gente vai deixar, então, e ampliando esse repertório de brinquedos, de brincadeiras, né? Para essa criança poder diversificar. Ainda assim, a orientação é de 6 a 8 brinquedos nessa faixa etária, e permitindo a escolha e também revezando, né, esse brinquedo somente quando a gente percebe que a criança já explorou bastante, que ela está perdendo o interesse, né? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para falar. E depois, então, quando a criança começa a se locomover, a se arrastar, aí sim a gente vai pensar então em objetos que ela possa ir atrás. Aí é o momento da gente inserir, por exemplo, a bola. Antes disso, a bola é um elemento de frustração, né? Porque a bola vai parar lá longe, o bebê ainda não se arrasta, não se locomove e ele depende de um adulto para ir lá buscar e trazer aquilo de volta. Então, por mais que a bola seja um elemento super atrativo, são coloridas, a gente precisa pensar, né, que são exatamente, Brandão, o simples é o mais importante. Às vezes a gente está pensando, né, nos brinquedos que acendem luzes, que fazem som, que fazem tudo pela criança, e uma forminha de silicone, uma argola da cortina já é um brinquedo para esse bebê, né? Então a gente tem visto muito aí, agora já tem bastante informação na mídia sobre esse brincar heurístico, sobre os cestos do tesouro, que é a gente compreender que brinquedo é tudo aquilo que é de potencial descoberta para um bebê,
né? Brinquedo não é só o da Estrela, da Fisher-Price, nada disso. Brinquedo são sim os nossos potes de cozinha, a tampa da panela, a colher, tudo aquilo que a gente tem à nossa volta, que vai trazer para eles experiências sensoriais e eles vão ressignificando, né? Porque para eles uma colher nunca é uma colher, né? Um potinho pode ser N coisas. Então, vocês têm experiências aí com crianças pequenas, vocês vão saber, né? Que para eles, uma coisa do nosso cotidiano pode ser ter um outro uso. Principalmente, né, tecidos, por exemplo, né, os materiais não estruturados, cones, né? Um tecido pode ser cabana, pode ser coberta, pode ser a capa de super-herói, né? Pode ser um vestido, tanta coisa. E a gente às vezes fica achando que precisa dar conta e enriquecer demais esse repertório de brinquedos e não permite eles explorarem a própria imaginação. Uma coisa muito legal da gente pensar é que quando as crianças elas estão então caminhando, né, para essa verticalização, então eles já estão rolando, se arrastando, sentando, né? Eles já estão então precisando de um brincar mais elaborado. A gente está trazendo outros elementos, pensando nessas texturas, aí já trazendo elementos da natureza para que eles possam conhecer, né? As esponjas para que eles possam conhecer as folhas, a grama, né? Então a gente vai enriquecendo todo esse repertório e, como eu disse lá no comecinho, o grande desejo desse primeiro ano de vida é ficar de pé. Né? Eles observam os adultos à sua volta e é esse o grande incentivo, né? É um chamado para essa relação. Então a criança, é importante que ela tenha nesse momento em que ela já consegue sentar, esses brinquedinhos que ela possa empilhar, né? Podem ser toquinhos, podem ser as pecinhas, né, de Lego, mas porque ela gosta de simular essa verticalidade que ela gostaria de conseguir. E é tão bonito e tão singelo isso porque ela vai experimentar isso através de uma brincadeira. Essa torre que ela monta vai cair diversas vezes e é uma maneira de ela entender esse processo que ela vai viver de conseguir ficar de pé e depois andar, que também pressupõe a queda, né? Então é algo muito bonito de a gente pensar. E aí o pensamento da criança vai se complexificando e ela começa então também a ser capaz de agrupar, ela começa a perceber que coisas que são semelhantes, então ela começa a querer colocar, isso são carrinhos, vou colocar carrinho com carrinho, né? Isso são bolinhas, vou colocar bolinhas com bolinhas. Então ela está criando todo um pensamento matemático em cima daquela brincadeira. Então, um brincar não é só um brincar, existe muito aprendizado ali acontecendo naqueles pequenos instantes. E por isso que é importante a gente conhecer cada etapa, né, para que a gente possa oferecer esses materiais adequados. Se ela já está agrupando, não adianta eu ter só um de cada coisa, senão não vai aprender o que é agrupar, né? Então, se ela está empilhando, eu preciso dar recursos para que ela tenha coisas que podem ser empilháveis. Né? Se ela está no momento de encaixar, de experimentar, e existem coisas do nosso cotidiano que a gente pode fazer aqui em casa. Eu vou postar também, a gente fez uma caixa de sapato com embalagens de reciclável de diferentes coisas, garrafa de leite, amaciante, sabão líquido. Fomos cortando todos esses bocais, né? Colei na caixa. E aí meu filho foi experimentando esse rosquear, ele estava no momento de vivenciar o encaixe, né? Então ele queria experimentar tampa grande, onde é que cabia, tampa pequena, né? Se vai dar certo a rosca. Agora que ele já é maior, ele faz outras relações, então ele já fala, essas são as grandes, essas são as pequenas, essa tem tal cor, essa é dourada, essa é transparente, mas porque ele já hoje tem 3 anos. Mas um brinquedo que foi feito com 1 ano tinha uma outra significação. E ele consegue brincar com o mesmo brinquedo de forma mais elaborada, né? Então, são as coisas que estão aí na nossa rotina, né? Que não precisam custar o olho da cara e a gente consegue proporcionar uma brincadeira para essas crianças que permite que elas passem por essas etapas do brincar. Deixa eu ver. E aí eu gostaria, na verdade, de trazer para vocês, né,
um pensamento que tem dentro desse livro, da Eva Kaló, mas que na verdade o pensamento é da Amy Pickler, e em que ela diz que, né, esses primeiros anos de vida são períodos em que, na verdade, a criança está vivenciando um processo de investigação, de conhecimento de mundo tão intenso, então que nós adultos temos que aprender a ficar no nosso lugar de observadores. O quanto que é importante que a criança possa ter essa liberdade para estar na brincadeira e para organizar essa brincadeira como ela precisa, né? Como a gente falou no começo, ela está num processo de investigação, então ela chama esses primeiros anos de universidade do bebê. E eu acho isso extremamente rico, assim. Quando eu fui trabalhar no berçário, que foi o momento em 2016 que assim deu esse boom, assim, esse despertar de querer entender os bebês e ao mesmo tempo de ser tão grata por tudo que eu vivi com eles e de querer falar para as pessoas mais sobre os bebês, para a gente entender eles melhor e para a gente receber eles com carinho, na verdade foi porque eles me ensinaram isso, a olhar para essas minúcias do cotidiano, né, com mais perguntas, demorar mais nas coisas. Então eles ficavam um tempão, às vezes acompanhando uma formiga levando a folhinha no parque, sabe? E a gente se cansa, né? A gente quer tudo para ontem, é o que eu estava falando no começo, a gente cansa da repetição e para eles é importante que os brinquedos estejam no mesmo lugar, né? Quando alguém mexe na nossa prateleira de livros, nas coisas que a gente organizou e que você tem certeza de onde está e alguém tirou aquilo do lugar, a gente fica desestabilizado, não é? A mesma coisa acontece com eles. Eles precisam que as coisas sejam permanentes, elas estejam naquele lugar, porque isso traz uma segurança. Então, aí eu sei que as minhas bolas ficam guardadas numa caixinha azul. Eu sei que os carrinhos estão numa caixa de papelão X, mas isso me dá certeza. Então, quando eu quero ir atrás daquele objeto, eu sei onde ele está e eu tenho autonomia para escolher e para decidir essa brincadeira. Então, quando a gente organiza esse espaço, a gente está dando essa liberdade para a criança escolher e para ela explorar no tempo dela. Então, eu sou extremamente grata, assim, porque eles me ensinaram que eles têm um processo de investigação, de pausa, de pergunta sobre as coisas, de insistir, né? Eles tentam diversas vezes, uma criança tentando montar uma torre, a torre pode cair, ele tenta de novo e a gente não, né? A gente, primeira queda nossa, a gente já faz birra, já não quer mais, né? Então, assim, é muito aprendizado, é uma maneira de devolver para eles essa sensibilidade que eles foram despertando em mim. Por isso que, para mim, a escrita desse livro é, em primeiro lugar, um compromisso com os bebês, para que nós adultos possamos olhá-los com esse respeito e para que as mães, assim como eu, possam se nutrir de conhecimentos, de pensamentos, para que a gente possa fazer diferente com essas vidinhas que estão chegando. Então eu repito para vocês, deixo o convite, ainda temos mais uma live amanhã às 18 horas e na quarta-feira, live super especial de lançamento do e-book com a Paula Prete do Conexão Materna, e aí vamos então nós duas dialogar sobre as nossas incertezas, sobre a nossa maternidade, e queremos aí ouvir de vocês também como é que tem sido essa experiência e essa incerteza que a gente carrega nas diferentes idades dos nossos filhos, não é mesmo? Gente, é isso, muito obrigada, agradeço de coração a cada um que tem acompanhado, divulguem, tá bom? É importante que essa voz, que a gente possa carregar mais leveza nesse maternar, né? Unir conhecimento, mas não um conhecimento que nos traga culpa, um conhecimento, na verdade, que se mostre como tem tanto aí nas mídias, né? Daquele ideal que você fala, ai, gente, nunca vou conseguir ser essa mãe da internet, que a gente possa se pautar naquele chão do dia a dia. É isso que dá para mim hoje. E, né, amanhã pode ser que seja diferente, um dia, quem sabe, eu consiga ser a mãe da internet. Mas acho que não, e a gente não precisa disso, né? Vamos caminhando passo a passo. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Um beijo, a live vai ficar gravada e a gente posta ela com capinha amanhã, tá bom? Tchau, pessoal!